Então, o fracasso da cana-de-açúcar na capitania de São Vicente, tá? A gente vai dar continuidade, então, na página seguinte, página 98. A capitania de São Vicente, ela era habitada por indígenas, colonos, portugueses e muitos mestiços, que eram filhos das novas famílias, formadas pelos colonos e as índias. Os habitantes dessa capitania eram conhecidos como paulistas, devido à importância da vila de São Paulo. Logo no início do povoamento da capitania de São Vicente, os colonos tentaram cultivar a cana-de-açúcar. Contudo, ao contrário do que aconteceu em Pernambuco, por exemplo, a produção não prosperou o suficiente para gerar lucros. Os principais motivos para o fracasso no cultivo da cana-de-açúcar na capitania de São Vicente eram as condições do solo, que não eram ideais para o plantio, e a localização da capitania. Por estar mais distante do continente europeu, o transporte do açúcar ficava mais caro. Com isso, os lucros diminuíam muito. Então, distanciamento, né? Lembram que eles utilizavam, tá, para transportar, né? Eles não tinham carros naquela época, né? Então, eles tinham que transportar, era trabalho braçal, eles precisavam utilizar os navios, tá? Então, a distância era muito longa para fazer o transporte, tá? E dificultava muito. Então, sem muitas opções de sobrevivência e de enriquecimento, os colonos passaram a procurar o que achavam um remédio para essa pobreza, né? Um remédio. Ou seja, as atividades econômicas que lhes dessem melhores condições de vida. Então, alguns deles desenvolveram atividades ligadas à policultura e ao pastoreio, tá? A policultura é a produção de diversos produtos agrícolas e o pastoreio são atividades que consistem em vigiar os rebanhos de gado pelo pasto, ok? Para garantir a sobrevivência e para abastecer a população da capitania, nas terras desses colonos havia roças de mandioca, de milho e trigo, tá? E outros passaram a organizar expedições que saíam de São Paulo em direção ao interior da colônia e à procura de ouro, pedras preciosas e indígenas que pudessem, tá, aprisionar, vender como escravos. E essas expedições foram chamadas de bandeiras, e aquelas que delas participavam receberam o nome de bandeirantes, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, uma pintura, tá? Que foi retratada, tá? Por Jean-Baptiste Debré, tá? Foi produzida entre os anos de 1834 e 1839. Então, a forma como ele retratava, tá? Como ele via essas condições. Então, aqui aparece os indígenas, tá? Sendo capturados para serem vendidos como escravos.